Eu sou Thais Prado do portal Natura Ecos e você acompanha agora um bate-papo com Antônio Donato Nobre, o cientista da terra e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Para começar 2011, o Ano Internacional das Florestas, nada melhor do que falar da floresta amazônica, o maior contínuo de mata tropical do planeta. Bom, Antônio, então eu queria te fazer uma primeira pergunta básica. Qual é a definição de florestas? Definição de florestas? Floresta é um tapete, mas é um tapete multicolorido, vivo, extremamente rico. É um tapete que tem por aí 400 milhões de anos. E na realidade elas são uma colônia gigantesca de organismos que saíram do oceano e vieram para a Terra. E lá dentro da folha tem condições semelhantes à água do mar. Então, a floresta, na realidade, é um mar suspenso, né? Muito elaborado, muito adaptado. E essa colônia de organismos que tem essa capacidade de fazer fotossíntese são os responsáveis pelo oxigênio que a gente respira, são os responsáveis pela estabilidade climática do planeta, são os responsáveis pelo conforto que a gente aprecia na Terra, que é desconhecido fora da Terra. Se você conversar com um astrônomo ou com um astrofísico, ele vai te dizer que as condições de estabilidade climática, mesmo com os grandes acidentes naturais que a gente tem, que a gente acha que é o fim do mundo, né? Tsunamis, vulcões e tormentas e secas, etc., isso é nada comparado com o que existe fora da Terra. E qual é o papel que as florestas desempenham para manter esse equilíbrio climático? O gás carbônico funciona como alimento para a planta consome. Quando ela consome, ela faz madeira, faz folha, faz frutos, faz raízes, etc. Ela consumindo da atmosfera diminui a concentração na atmosfera. Diminui a concentração, esfria o planeta. Esfria o planeta, a planta cresce menos, libera um pouco mais de gás carbônico ou consome menos, aí se acumula o gás carbônico na atmosfera, aí o planeta esquenta. Então é exatamente um termostato. Bom, você costuma dizer que a Amazônia não é simplesmente o pulmão do mundo. Qual é a função da Amazônia para o Brasil e para o planeta? Os papéis são tantos que a gente ia gastar muito tempo falando de todos os papéis, dos papéis que a gente sabe muito pouco ainda. Estamos aprendendo, né? Quer dizer, quando você começa a entrar nos meandros da riqueza da floresta, você fala assim, nossa, como é que nós um dia desmatamos? Sabe, uma coisa de uma brutalidade. Hoje a gente olha para trás e fala, como é que um dia a gente pegou seres humanos, colocou no porão do navio, trouxe da África para a América e escravizou essas pessoas? Como? Como que a humanidade já fez isso? Né? Nós fazemos isso hoje. Com todo o aparato legal que nós temos, tal, nós cometemos uma atrocidade contra uma riqueza tecnológica incompreensível. E o senhor afirma que a energia captada pela floresta para fazer evaporar todos os dias 20 bilhões de toneladas de água é equivalente a 50 mil Itaipus. Isso significa que a tecnologia da natureza é insubstituível? A floresta é o maior parque tecnológico que a Terra já conheceu. Porque cada organismo lá é uma maravilha de miniaturização e manipulação de átomos e moléculas. Tá? Se você pegar toda a nanotecnologia que hoje recebe bilhões de dinheiro em pesquisa, etc., CNPq, FAPESP, não sei o que, todo mundo, gente pesquisando, e você comparar com um simples micróbio ou uma pontinha de uma folha, e você vê qual o nível de tecnologia que tem aqui, qual o nível de tecnologia que tem aqui, a nossa é patética, é ridículo. Não existe nada. E toda a nossa tecnologia, você precisa ter máquinas monstruosas, sistema a vácuo, pinça laser, sabe? Aí você põe lá, aquilo custa milhões e milhões e você consegue mover alguns átomos, algumas moléculas e é isso. A natureza, na temperatura ambiente, faz tudo isso numa riqueza de complexidade extraordinária e ainda se reproduz. As plantas na Amazônia têm antifúngicos poderosíssimos. Se você tem um fungo de pele ou de unha, etc., você pega um extrato daquela planta, passa, acabou o fungo. Por quê? Porque as plantas da Amazônia têm que lidar com o fungo o tempo todo. E elas estão há milhões de anos lidando. Então elas inventaram soluções super inteligentes para lidar com isso. E isso é tecnologia que pode ser apropriada pela indústria. Então você pega o povos da floresta e faz uma universidade lá dentro da floresta, cria institutos, etc., e começa a estudar isso.
Bota os microscópios lá, aprende com quem sabe, né? Os que têm a noção mais intuitiva daquilo, e depois explicita isso. E daqui a pouco nós vamos ter uma indústria pujante, ligada à biodiversidade. Ninguém vai nem pensar em tirar aquela floresta para plantar soja. Entende? E não que não precise plantar soja, a gente pode plantar soja nos lugares onde pode plantar soja. E tem lugar suficiente de montão. E o senhor afirma que recuperar as florestas é a única maneira de restabelecer o equilíbrio do planeta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a gente pode fazer efetivamente? A gente pode tentar recuperar, e a natureza nos favorece nisso, o que a gente destruiu, que é reverter os desertos. Reverter as áreas que foram, enquanto é tempo, porque quando chega num Saara não tem como reverter, né? É tão caro, talvez você pudesse fazer casa de vegetação, mas não reverte. Então, essa capacidade de plantar floresta, nós temos, ainda está a nosso alcance, em alguns casos brilhantemente, que nem o projeto Icatu Xingu, na cabeceira do rio Xingu. Os agricultores adaptaram plantadeira de soja para plantar espécies nativas. Os indígenas foram na floresta, coletam as sementes das árvores nativas, eles adaptaram a plantadeira para usar aquelas sementes de tamanhos diferentes e tal, e plantaram, sei lá, 1.000, 2.000, não sei quantos hectares lá, de floresta nativa para recuperar as florestas de galeria que eles tinham destruído, e reconheceram que fizeram um erro e estão fazendo o caminho inverso. Nós precisamos fazer isso. E agora isso vai ser remunerado, quer dizer, não é mais uma coisa que o cara fala, eu tenho que fazer porque a lei obriga, porque o IBAMA vai me multar. Vai ser remunerado, você vai reconstruir os hábitats que vão produzir serviços ambientais e com os quais eu vou... Então, ganhar, 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 sabe? Nós estamos num momento muito favorável para esse tipo de... E o mundo inteiro está demandando isso. Daqui a pouco você vai ter o que botar nos produtos, qual é o footprint de floresta, né? Reconstruir a floresta é a forma mais fácil que a gente tem de contrapor um desequilíbrio de magnitudes que a gente nunca viu. Eu não saberia te dizer se isso vai resolver, mas é a melhor chance que nós temos. Tá? E no Ano Internacional das Florestas, que acaba de começar, qual é a sua sugestão para a gente conseguir realmente revalorizar as florestas que são tão importantes para o planeta como um todo? No Ano Internacional da Floresta, colocar essa dimensão, a gente precisa ligar a vida urbana com a vida rural. A gente precisa sentir empatia e simpatia pelos agricultores, de uma forma que eles percebam que a pessoa que vive no asfalto e bela e tranquila, que tem sensibilidade para a realidade que ocorre no campo, e todos juntos entrarmos num grande projeto de reflorestamento nacional. Isso não vai tirar área para a agricultura. E se a gente aplicar tecnologia, a agricultura vai aumentar a sua produção nos lugares que são adequados para isso. A gente pode usar a ciência e a tecnologia a serviço da iluminação e do esclarecimento e da melhoria, da otimização, que a gente chama assim paisagens produtivas. A gente precisa ter paisagens produtivas, não precisa ter agricultura ou reserva florestal, que parece os dois mundos que se opõem, né? Aqui estão os ambientalistas protegendo a reserva e o agricultor querendo produzir. A gente fala de paisagens produtivas, porque a reserva é fundamental para a produção. Né? E a reserva produz água potável, produz oxigênio, limpa o ar, etc. Um monte de serviços que interessa à agricultura, interessa ao urbano, interessa a todo mundo. E agora começa a ter valor econômico. Então vamos falar de paisagens produtivas, ninguém mais fala de agricultura. Onde o ambientalista e o agricultor se dão as mãos e vai todo mundo trabalhar nós estamos no mesmo barco e o barco está afundando, precisamos encontrar soluções. Obrigada, Antônio Nobre. Você conferiu um bate-papo com o cientista da Terra e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Antônio Donato Nobre. Para saber mais sobre esse e outros biomas, visite www.naturaecos.com.br. Até a próxima!